As negociações dos direitos de mídia por dois blocos econômicos deixou vários aprendizados e vários caminhos para o próximo ciclo de negociações. Com certeza, muitas coisas, muitos conceitos que foram entendidos lá atrás vão ser mudados nas próximas negociações. Muito claro que o mercado publicitário dá muito valor não para o produto futebol brasileiro necessariamente, mas para a camisa que gera publicidade, que gera receita para os times mais populares de maior engajamento. Isso já era um conceito claro, um conceito inclusive que tem sido visto e revisto na Europa. E aí, os streamings, exatamente os streamings ou os pacotes por assinatura, eles vão ter um papel fundamental no próximo ciclo de negociações, tendo em vista que cada vez mais vem aumentando a sua influência. E a tirar, pelo que tem acontecido no mundo, ou a tendência que tem se apresentado, os streamings vão dividir os grandes dos pequenos, e essas receitas vão ser mais proporcionalmente distribuídas. Em outras palavras, os grandes vão ganhar mais e os pequenos vão ganhar aquilo que gera. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o conteúdo do canal e quer contribuir para o crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto é você deixar o seu like, o famoso joinha. É através do seu like, o famoso joinha, que o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não de algo que foi dito. Através dos seus comentários, a gente consegue melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Diga aqui se o áudio está ok. E mais um ponto muito importante. Na descrição desse vídeo está o link para você virar membro do canal. Lá você vai ver uma série de vantagens exclusivas que você tem ao se tornar membro. Então venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte dessa jornada. Voltando ao tema do vídeo, muitos aprendizados, como eu estava dizendo, foram deixados nessas negociações. Quais são os novos players? Como é que eles enxergam o mercado? Será que eles enxergam o valor no coletivo, como defendia a LFU? Ou será que eles enxergam o valor naqueles clubes que geram mais exposição, que geram mais engajamento? Como eu já tinha dito aqui em outras tantas vezes, o valor está justamente nos clubes de maior engajamento, não necessariamente no futebol coletivo. O brasileiro, ele acompanha muito mais o seu time do que necessariamente o campeonato. Eu, por exemplo, eu acompanho muito o campeonato, eu gosto, mas eu sei que isso não é a regra. E normalmente o brasileiro acompanha muito mais o seu time. Claro que ele assiste um jogo ou outro, mas ele tem muito mais engajamento nos jogos do seu time. E isso gera muito mais exposição, publicidade, engajamento. E o mercado já vê assim. E o que acontece? Existe um fator que vai colocar aí a balança muito favorável para os times de maior publicidade, de maior engajamento, melhor dizendo. Os times mais populares, Flamengo, Corinthians principalmente. Que é a questão do streaming. Como assim? Porque com streaming é preto no branco, são assinantes, não é necessariamente a audiência que vai ter um alcance ou vai ser medida ali em 15 regiões metropolitanas, não é necessariamente algum dado subjetivo, mas é preto no branco. O cara vai lá e compra o pacote para assistir seu time. Se nós formos considerar que na Europa, na Itália em especial e na Espanha, isso já vinha funcionando, e na Itália em especial, Inter de Milão, Milan e Juventus ganhavam consideravelmente mais que os seus co-irmãos ali da Liga Italiana.
nada mais lógico do que você retribui a receita, retorna a receita para quem gera mais a receita. Essa era a lógica do campeonato italiano, mas através de uma intervenção estatal do governo, até porque hoje a Europa vive uma época socialista, no sentido de governo. A gente não vai entrar no detalhe aqui, mas é um governo mais social, algo que na Europa vem mudando. E aí, naquele tempo foi criada uma lei para que os direitos não fossem vendidos dessa forma. Então houve um retrocesso contrário àquilo que o capital, que a demanda, que o mercado exigia. Na Espanha aconteceu a mesma coisa. Real Madrid e Barcelona negociavam diferente e mais do que isso, eles estavam, principalmente o Real Madrid, com o projeto de fazer o seu próprio streaming, mas também através de uma intervenção estatal ali, houve uma negociação coletiva, o que já está deixando de ser feito agora. Já existem discussões para que Real Madrid e Barcelona não vendam seus ativos em conjuntos. Isso não inclui só direitos de mídia. E na Premier League, que é considerada a liga mais importante do planeta, já houve a discussão do projeto Big Picture. Já coloquei aqui um vídeo a respeito, onde os clubes com mais peso, mais torcida, com mais exposição, querem ter um peso diferente na hora de votação na liga, para que eles direcionem o caminho futuro da liga em acordo, claro, com seus interesses, já que são eles que geram mais receitas. Então, essa já é uma discussão que acontece no mundo inteiro, e principalmente no mercado mais evoluído do futebol, que é na Europa. E você pode ter aí uma retenção ali, uma medida estatal aqui, mas a gente sabe que a vontade de um mercado, ela acaba se tornando predominante. Isso não vai ser contido por muito tempo, e essa tendência, ela tende a vigorar. E aí, trazendo para o futebol brasileiro, é mais ou menos esse caminho que vai acontecer. A questão do streaming tomar uma proporção que ele remunere mais os clubes grandes, os clubes dito com mais engajamento, mais populares, com mais apelo comercial, em detrimento dos clubes menores, ou os clubes médios, ou os clubes menos populares, quando você compara com Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, para dizer aí os 5 mais populares, segundo as últimas pesquisas. E aí alguém vai dizer, Diogo, mas não é bem assim, porque o Amazon Prime, sei lá, um dos players que está envolvido no futebol, né? O Amazon Prime, ela vai tentar negociar o coletivo, ela vai comprar o coletivo todo do futebol, ela não vai comprar só uma parte, né? E aí os outros clubes também vão se impor no sentido de que não vão aceitar receber menos do que eles acham que é justo, por exemplo. Aquele discurso, LFU, que a força é o coletivo, é o futebol e todos têm que receber parecidos. Isso até poderia ser se não fosse a lei do mandante. Mas imagina comigo o cenário. Com a lei do mandante, o Flamengo ele pode vender os seus jogos de forma separada. Não precisa de ninguém. Ele vende ali no Brasileirão, ele tem 19 jogos como mandante, ele vende os seus 19 jogos como mandante para quem ele quiser. Ok? Mas o Amazon, de novo, citando um dos players, tem outros, vai querer comprar o todo, ou vai querer, enfim, colocar uma condição diferente. Vamos dizer que isso aconteça, embora, de novo, a verificar a tendência que estava acontecendo na Europa, que foi freado por um movimento governamental, estatal, e que deve voltar à tona agora, vide aí as discussões do Big Picture, do que está acontecendo na Espanha, que já existe uma discussão para que o Real Madrid não venda seus ativos em conjunto com a La Liga, tudo isso, né? A tentativa de criação de uma Liga Europeia única pelo Florentino, ou seja, querendo valorizar as grandes camisas, as grandes receitas. Mas vamos dizer que seja verdade que a Amazon, queira negociar em coletivo. Os clubes hoje eles têm a possibilidade de fazer seu próprio streaming. E é nesse caminho que eu vou mais ou menos direcionar aqui a conversa. O Flamengo ele já vem, inclusive, aperfeiçoando, aprimorando, melhorando nisso daí.
Ele, inclusive, tem contratado os profissionais de primeira linha para trabalhar na Flá TV. E esse é um dos tantos caminhos que podem seguir, que o Flamengo pode ter, ou que qualquer outro clube que queira ir por esse caminho pode realizar, né? Eu estou citando o Flamengo porque ele já vem fazendo um trabalho, não é de agora. Ele, inclusive, já acumula as experiências em relação ao seu próprio streaming. Vamos lembrar que em 2019, quando vigorou a lei do mandante, que o Flamengo criou a briga com a Globo, e aí fez uma transmissão via YouTube com assinantes, né? Teve muito problema no tempo, mas isso são aprendizados. Eu me lembro que muita gente tentou entrar e não conseguiu, mesmo quem pagou não conseguiu. Teve muitos problemas, as pessoas caíram em cima do Flamengo, olha aí como não dá certo. Nada disso. Aquilo foram aprendizados que vão te servir como base para um próximo passo. E o Flamengo vem dando esse próximo passo, se for o caso da Flá TV. Os direitos internacionais, eles já vão ser divididos, já vão ser negociados de forma separada. O Flamengo já está aí numa rota de colisão para negociar seus direitos de forma separada. Isso, inclusive, é um tema para um outro vídeo. Mas, voltando aqui à questão do streaming, o Flamengo já vem se preparando com a Flá TV. Contratou recentemente o narrador top de linha, que é o João Guilherme. Ele também tirou a empresa que estava à frente das produções da Flá TV e dividiu em duas empresas. Uma que vai tratar apenas de conteúdo produzidos e gravados todos os dias para disponibilizar na Flá TV e nas suas plataformas, e uma outra empresa que vai cuidar única e exclusivamente do conteúdo ao vivo das transmissões dos eventos. Ou seja, ele está cada vez mais segmentando, colocando empresas especialistas. Veja bem, antes era uma que cuidava de tudo, agora é uma que é expert nisso aqui e uma outra que é expert em transmissões de eventos ao vivo. Então, já está indo por um caminho de profissionalização muito mais desenvolvido, muito mais profundo da Flá TV. Obviamente que tem uma visão lá na frente. O próprio BAP vem destacando isso, que a missão do Flamengo é ser a Disney do futebol. E já está antevendo a questão dos streams, do assinante. E aí, indo nesse caminho, aí vão falar, poxa, mas aí será que vai conseguir vender um número de pacotes o suficiente para equiparar o que recebe de TV? E a resposta é depende. Depende do seu grau de expertise nesse segmento, por isso o Flamengo vem se profissionalizando, porque não é só falar eu vou transmitir meus jogos, existe uma série de restrições técnicas, principalmente, para que você aprofunde, e também do conhecimento que você tem do mercado publicitário, para você transformar isso em monetização. Algo que, sejamos bem honestos, a Globo já tem como expertise, ela consegue pegar os jogos e vender no mercado publicitário assim muito rápido, diferente inclusive de outras emissoras. Mas isso é algo que se aprende, é algo que se desenvolve e que se evolui. Então o que eu estou falando é que o Flamengo ele vem se aprofundando nisso. Contrata uma empresa para produzir todos os conteúdos gravados, uma outra empresa para produzir os conteúdos ao vivo, os eventos. Liga só, os eventos. Para que vai contratar? Gastar uma empresa para transmitir eventos ao vivo. Que eventos são esses? Vale a pena você investir numa empresa especialista só em transmissão de eventos ao vivo, se você não vai ter grandes eventos? Olha como os passos são dados nesse sentido. E aí, tem um ponto muito importante, porque aí não é só a receita do assinante. Você tem a receita do assinante e você tem a receita da publicidade que você vai ter na sua Flá TV, no seu streaming, né? Você imagina um jogo Flamengo e Corinthians no Maracanã, ou Flamengo e Palmeiras, um jogo importante, definindo uma posição importante no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo um título. Esse jogo com todos os direitos, já que o Flamengo é o mandante do Flamengo no Maracanã, o Maracanã cheio, jogo decisivo. Você imagina o número de assinantes para esse jogo, se esse jogo for passar só na Flá TV. E você imagina também a quantidade de publicidade que o Flamengo pode monetizar nesse jogo.
algo que a Globo já faz. E aí, a questão é de você ter profissionais competentes nesses segmentos, para que isso se torne verdade. Porque o produto tem. Agora, uma coisa é ter o produto, outra coisa é você comercializar da melhor maneira esse produto. Então, são partes de um quebra-cabeça que vai se montando ali, né? Vai se montando. E o Flamengo vem andando nesse sentido. E por que eu digo que isso pode gerar uma divisão ainda maior entre os clubes grandes e os clubes dito médios ou pequenos, ou aqueles clubes, como costumo dizer, com menos apelo comercial? Simples. Porque esses clubes não vão ter o mesmo poder de convencimento de um player, de um mercado publicitário para vender o seu streaming, para vender o seu espaço, como o Flamengo vai ter. Eu não estou dizendo que eles não vão ter, entenda bem, eles não vão ter o mesmo poder de convencimento. E naturalmente essa divisão de receita entre quem ganha mais e quem ganha menos, se esse for o caminho, ela vai se estabelecer naturalmente uma simples questão de lei de oferta e de demanda. Quando tem uma maior procura e uma menor oferta, o valor fica lá em cima. Quando tem uma menor procura e uma maior oferta, o valor tende a baixar. E é essa relação que eu chamo a atenção, que deve acontecer, se esse for o caminho entre tantos que podem acontecer. Mas definitivamente o streaming, ele pode criar essa divisão. Porque, como estamos vendo aí na questão dos direitos internacionais, o Flamengo aparentemente vai sozinho. E não à toa, ele tem que ter uma carta na manga para ir sozinho. E você verifica os investimentos em estrutura, em profissionalização, em contratação de profissionais de primeira linha para a Flá TV, você começa a conectar as coisas, que pode ir por aí. As coisas podem, melhor dizendo, ir por aí, nesse sentido. E se o Flamengo tiver executivos, e aí um outro ponto, tá? Contratou um grande executivo, dos mais reconhecidos no mercado, para tratar justamente das negociações dos direitos internacionais de TV e para representar o Flamengo nas negociações de direitos de TV aqui no Brasil, se não para esse, porque já foi fechado, para o próximo ciclo, que deve começar as negociações daqui a 2 anos, simples assim. Então, as peças começam a se montar no tabuleiro, e por isso eu digo, certamente, as condições que eram para essas negociações já vão ser revistas para as próximas, por uma série de motivos, entre as quais essa em especial. O Flamengo começa a se posicionar, se antecipar, se preparar. E se nós formos observar o cenário que vem acontecendo na Europa, né? Na Espanha, se discutindo as vendas de alguns ativos que eram vendidos em coletivos, Real Madrid, Barcelona tentando se posicionar fora disso. Na Premier League, a discussão da Premier League, a discussão do Big Picture, o projeto do Big Picture, que foi parado ali, mas vai voltar à discussão, vocês podem ter certeza. Então, tudo isso, a Liga Europeia, que foi uma ideia do Florentino Pérez para colocar os principais clubes reunidos e contrapor a UEFA Champions League, porque vem reduzindo a audiência da UEFA Champions League em jogos menos importantes, isso é um fato para quem quiser acompanhar. Então, cada vez mais fica claro que quando você quer profissionalizar o futebol, você quer maximizar as receitas, você tem que escolher o melhor caminho que o mercado direciona. E o mercado não compra o discurso do coletivo. O mercado compra as grandes marcas, as grandes exposições. Quem gera mais receita, quem gera mais exposição. E a palavra do momento, quem gera mais alcance. E como em qualquer outro evento, qualquer outro esporte, como na Fórmula 1, quem gera mais alcance é a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull. O futebol são as grandes camisas. Então isso vai direcionar muito uma divisão de receita cada vez mais proporcionalmente em acordo com o que cada clube gera, do que esse discurso de receitas por igual. A competitividade se dá de outras tantas formas, como já citei em um outro vídeo aqui. Mas as receitas, elas vão cada vez mais ter como tendência o caminho de seguir aquele que mais gera receita. E o streaming vai ser um difusor desse tipo de entendimento, já que o mercado vai abraçar aquele que vai lhe dar mais retorno. Ou você acha que alguém vai querer comprar um pacote de streaming para algo que não tem literalmente grande abrangência, grande engajamento, grande exposição? Sem contar, como eu falei,
que os próprios clubes podem virar plataforma de streaming. Existe uma série de alternativas a serem validadas pelo mercado, mas é fato que essas alternativas existem e tendem a direcionar a receita para aqueles clubes que geram mais receita. E não que os outros clubes não vão ter receita, já disse, mas não vai ser essa divisão que tem se discutido, um proporcional ou algo igualitário, por meritocracia ou por igualdade. Isso, para mim, está cada vez mais claro que não vai acontecer no futebol brasileiro e seguir uma tendência também nas grandes ligas do futebol mundial. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, claro, o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e olha, vai lá na descrição do vídeo e se torne membro e veja a série de exclusivos benefícios que tem para você. Um grande abraço e até a próxima.